Você provavelmente já ouviu falar em estação meteorológica, mas você sabe como ela funciona e qual a importância dela para toda a comunidade? Viemos até Veranópolis, no Centro de Pesquisa Carlos Gayer, para entender um pouco mais e mostrar para você, nosso telespectador, um pouco mais deste assunto. A estação meteorológica aqui de Veranópolis, ela fica instalada, no Centro de Pesquisa Carlos Gayer, que é uma das unidades do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A estação meteorológica, ela existe aqui em Veranópolis nos padrões da Organização Meteorológica Mundial desde 1956. Então, isso significa que nós temos registros de temperatura do ar, de precipitação pluvial, de ventos, desde 1956. Então, esse banco de dados histórico, ele é muito importante para que a gente faça uma caracterização do clima, não somente de Veranópolis, mas de toda a região. Então, a gente trabalha com esses dados para fazer uma caracterização climática da região, incluindo a região da Serra Gaúcha também, é uma estação muito importante para isso, e mantemos o banco de dados hoje, numa coleta automática de dados pela Estação Meteorológica Automática, justamente para que a gente possa informar esses dados, que afetam não somente a agricultura, não somente essa questão do quanto choveu para as plantas, se foi uma quantidade boa de chuva ou não, mas essa informação meteorológica, ela afeta, na verdade, todos nós. E afeta todos os setores da sociedade. Então, tem a questão da defesa civil, às vezes acontecem chuvas de grande volume em um único dia, tudo isso vai afetar o dia a dia de todos nós. Então, a estação meteorológica nada mais é do que um conjunto de sensores. Esses sensores, na verdade, vão fazer a medição, das variáveis que a gente costuma medir na estação meteorológica, que a gente costuma falar com muita frequência da precipitação pluvial, que é a chuva. Depois a gente tem a temperatura do ar. Aí, dentro dessa questão da temperatura, a gente fala muito em temperaturas mínimas do ar. Agora a gente está na época do outono e inverno, então se pergunta muito, qual foi a temperatura mínima do ar que foi registrada? E essa estação, hoje a gente faz essa coleta de forma automatizada, como vocês podem ver, nessa estação automática. Ela é um conjunto de sensores. Tem também o anemômetro. O anemômetro é aquele sensor que vai te dizer a velocidade do vento e a direção do vento. E isso, pessoal, hoje a gente faz de forma automatizada. Antigamente, se tinha o observador meteorológico. Então, era uma pessoa responsável, por ir até a estação meteorológica no campo e fazer a análise desses dados e registrar ele em planilhas, de forma convencional. Então, aqui na estação a gente ainda mantém a estrutura básica da estação meteorológica do tipo convencional, que significa o quê? Que tinha uma pessoa para ler esses instrumentos, mantemos uma estrutura até para fins didáticos e para fins históricos, para valorizar o trabalho de quem veio antes e trabalhou com esses dados meteorológicos, e hoje a gente faz a coleta de forma automatizada. Então, a cada meia hora, a gente tem um registro de temperatura, de velocidade do vento, de direção do vento, de chuva, de radiação solar global, e a gente tem uma análise instantânea, a cada meia hora tem esse conjunto de informações. Nós finalizamos o mês de junho com uma precipitação pluvial, que é a chuva, num total mensal de cerca de 249 milímetros. Esse valor de 249 milímetros, ele é um valor acima da média histórica. Está aí um pouco da importância de a gente falar também sobre médias históricas, para que a gente possa justamente balizar o valor que a gente teve. Então, em junho de 2020, nós tivemos 249 milímetros de chuva. Esse valor é cerca de 140 milímetros acima da média histórica, e muito desse valor foi registrado em apenas 2 dias, no dia 29 e no dia 30 de junho, bem no finalzinho do mês. Isso, pessoal, fez com que a gente estamos tendo, em junho, um valor acima da média. Julho já começou, com valores bem expressivos de chuva. Tivemos o registro de 69, quase 70 milímetros no dia 4. Então, a gente está num momento em que a gente está tendo uma reposição dessa água. Lembrem-se que a gente vinha de uma situação de estiagem aqui no estado do Rio Grande do Sul, com chuvas abaixo da média e alguns problemas para a parte agrícola, inclusive, para o desenvolvimento das lavouras, principalmente milho e soja, foram bastante afetadas, e agora a gente está num período em que está havendo uma reposição dessa água. Então, as chuvas estão na média ou até mesmo acima da média, e é muito importante que a gente pare e pense no armazenamento dessa água, evitando ao máximo deixar o solo descoberto, para que a gente não tenha perdas de água e nem perdas de solo.
Tá? Na questão mais de temperatura do ar, a gente pode fechar o mês de junho, daí agora fica uma informação bem importante para os produtores que trabalham com frutíferas de clima temperado. Então, frutíferas de clima temperado, videira, pessegueiros, ameixeiras, pereiras, quivizeiros. Para essas frutíferas, tem uma informação muito importante, que é o número de horas de frio. Tá? Isso, pessoal, então, contabilizei aqui para que as pessoas tenham uma ideia, né? Já que a gente faz esse registro diário, também é importante que depois a gente forneça, né, e informe para os produtores quanto que teve em termos de horas de frio. Então, nós tivemos a seguinte soma, pessoal. Em junho, ocorreram 100 horas de frio abaixo de 7,2, que é o parâmetro balizador de horas de frio. Só em junho, tá? E no total, desde abril até junho, estamos em 141. Esse é o valor. Então, a soma de horas de frio de abril até junho, com grande participação de junho nessa soma total, está em 141 horas de frio abaixo de 7,2. De modo geral, pessoal, nós estamos sempre disponíveis, né? Se eventualmente o pessoal precisa de alguma informação mais específica, seja relacionada a vento, seja relacionada à quantidade de chuva, pode entrar em contato diretamente aqui na estação. Quem quiser ou quiser ter uma ideia um pouco mais sobre as condições meteorológicas que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul, uma visão não somente de Veranópolis e região, mas em caráter estadual, pode entrar no site, tá, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CAPDR, e nesse site tem um linkzinho que é agrometeorologia. Então é bem interessante porque nesse link da agrometeorologia estão resumos, né, comunicados agrometeorológicos que fazem um resumo do mês em caráter estadual. Eu acho que é importante que a gente sempre ressalte, tá, que a estação meteorológica ela é fundamental quando a gente está em uma estação de pesquisa. Então, aqui, o Centro de Pesquisa Carlos Gaier é uma estação de pesquisa agrícola e a gente tem esse registro, mantém esse banco de dados, num primeiro momento, para suporte a essas pesquisas, sem dúvida nenhuma, e também mantemos esse banco para valorizar todo o registro histórico. Acho que isso é muito importante, pessoal. Às vezes o pessoal fala, agora é automático, é super fácil. Sim, é muito mais fácil em alguns aspectos, porque a gente está exatamente nesse momento em que a gente está conversando, a estação está fazendo o registro dos dados, né? E a gente consegue ter uma caracterização da região bem interessante e bem importante. Então, a manutenção desse banco de dados é um esforço diário, né? Um trabalho diário para que a gente consiga manter esse banco e assim a gente tenha uma caracterização maior ou com um conjunto de dados maior para a nossa região. Como agrônoma, eu tive uma formação em caráter de pós-graduação. Então, na pós-graduação é que eu fui estudando um pouco mais e qual é o papel do agrometeorologista. O papel do agrometeorologista é justamente, diante das informações meteorológicas, fazer essa análise em relação à planta. Então, o agrometeorologista ele é o link entre o agrônomo e o meteorologista. É aquela informação meteorológica que a gente está coletando, o que ela vai ter de impacto para a cultura. Ter um colega meteorologista é muito importante, pessoal, porque às vezes tem algumas formações, né, de explicações para eventos, principalmente eventos extremos, né, eventos de chuvas muito intensas, de geadas, granizos. Então, toda a explicação meteorológica do porquê que isso acontece, ela cabe ao meteorologista. Ele que tem a formação para explicar se foi uma entrada de uma frente fria, se é um ciclone, né, como agora a gente está falando bastante, e cabe ao agrometeorologista, que no caso é a minha formação, fazer essa relação, qual é o impacto na planta a partir daquilo que está acontecendo na parte meteorológica.